Eu sei que você está procurando ter uma vida mais saudável e às vezes nem sabe por onde começar. Eu sou Marília Kehle, sou médica e quero trazer para você uma forma de você ter controle da sua alimentação, uma nova perspectiva que a medicina culinária traz para você. Então vamos lá, que eu acho que um dos primeiros passos é você saber fazer as suas compras, né? E como que eu posso te ajudar? Aproveite para conhecer os espaços que você tem ou perto de você, ou que você tem facilidade em pedir compras online. Tudo isso pode te ajudar nesse seu processo para que ele fique mais automático. E aí, como que eu vou fazer as minhas compras? Como que eu sugiro para você? Vamos começar pela ciência da medicina. Vida saudável não é só uma boa alimentação, envolve várias áreas da vida. Que tal você fazer desse processo algo que pode ser um lazer? Então venha passear no supermercado como se fosse uma coisa prazerosa, né? Onde você vai curtir os espaços, você vai se conhecer, explorar, ver o que você gostaria para o seu café da manhã. Então você vai passando pelos estandes e ver o que se encaixaria. Ovo, para a maioria das pessoas, é sem dúvida um ingrediente que vai incorporar no café da manhã, a maioria das pessoas podem consumir. E vamos explorando os estandes desse supermercado. Num primeiro momento, para começar, eu acho interessante algo menor e que tenha muito foco em frutas e verduras, em hortifruti, porque isso é o mais difícil de você incorporar no dia a dia e o café da manhã é uma boa forma de você começar a introduzir esses alimentos. Então, olha, as frutas, muito importante você ver o que você tem, a simulação, todas elas são bem-vindas, o que você puder variar é melhor. O abacaxi é bem-vindo. Eu sou suspeita porque eu já gosto de tudo, porque alimentação é uma coisa que você cria o paladar, você aprende. Então, às vezes você não gosta de início, mas se você começar a experimentar, você vai criar o hábito e vai aprender a gostar. As frutas normalmente têm uma duração menor. Então, antes de você comprar, veja, algumas dão certo para congelar, como abacaxi, que a gente vai ver, outras não. Então, veja se você vai consumir isso logo, para também não ter desperdício de alimento. Na perspectiva da medicina culinária, você não está preocupada só em ingerir coisas que você gosta. Você também está preocupada em alinhar coisas que você gosta, mas que podem trazer nutrientes para o seu corpo. Afinal, a alimentação é a ferramenta mais importante de você manter a estrutura do seu corpo e a sua saúde. Então, quando você for fazer as compras, sempre você vai ter em mente os 5 elementos principais para uma alimentação saudável. Você vai precisar de alimentos que trazem carboidratos, que trazem proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e sais minerais e compostos bioativos. Então, ao mesmo tempo que você vai escolhendo, vai vendo essa proporção para que você consiga contemplar todas as necessidades do seu corpo. Você não deixe de aliar a ciência com a arte da culinária. Então, sempre a gente na medicina culinária tem isso por trás. Uma das grandes fontes de proteínas são os leites, ovos e derivados. Então, na hora de escolher, o leite, tente, hoje no mercado existem, desnatado, semidesnatado. Eu normalmente considero semidesnatado, não vai perder o sabor e vai contemplar. Os queijos também é um ponto importante, porque todos esses alimentos de origem animal são ricos em gorduras saturadas, que nem sempre são os mais indicados para a nossa saúde. Então, quando nós usamos queijos menos gordurosos, isso é melhor. Eu gosto muito do queijo tipo cottage, né? Quanto menos processado, sempre você vai preservar melhor os nutrientes e vai ter menos aditivos. Então, você pode variar essas opções. Os iogurtes, quando você for escolher, tenta iogurtes mais naturais. E os iogurtes têm, além de ser uma fonte de proteína e cálcio, né, que é um mineral, ele tem a vantagem de ser um alimento fermentado. Então, muitas vezes, melhor que o leite, porque ele vai ter maior quantidade de probióticos. Você sabe sobre isso também? É um composto bioativo. Então, muito importante para você ter uma alimentação saudável e você poder ter o controle da sua alimentação, é você ter o conhecimento sobre esses 5 elementos.
Um dos desafios no café da manhã é você incorporar vitaminas e sais minerais que vêm das verduras. E aí, acho que muitos de vocês já conhecem o suco verde, né, que foi uma estratégia inteligente de você introduzir algumas folhas verdes. Então, não só a couve, mas o próprio espinafre é muito utilizado. Eu, por praticidade, prefiro a couve já picadinha. E isso aqui depois você vai poder congelar, o que vai facilitar muito a preparação do seu café da manhã. Tenta trazer, né, então, o espinafre, ó, vocês veem que ele é grande, então parte vai ser necessário congelar para você poder usar em sucos. Também, olha, salsinha e cebolinha, a gente pode considerar que eles vão trazer compostos bioativos, ou seja, vão ter uma ação antioxidante. Então, tudo que você puder agregar vai ser bem-vindo, ó. Hortelã, manjericão, e isso tudo, claro que você não vai conseguir usar tudo de uma vez, e aí então você pode estar congelando parte, que nas preparações você vai conseguir usar sem perder o sabor. Em cada stand, você vai tentar identificar aquilo que você vai usar nas suas preparações. Então, aqui você tem a farinha de tapioca, se é uma coisa que você aprecia. Nem sempre tudo você vai usar diretamente. Algumas coisas depois vai servir para as preparações. Então, polvilho doce, polvilho azedo, né, que são essa variedade de farinhas que você tem. Claro que o ideal é sempre que possível optar pelas farinhas integrais, mas quando a gente não tem, a gente junta com outros componentes, já que as farinhas são normalmente à base de carboidrato, nem todas, mas a maioria que nós mais utilizamos, mas a gente tem recursos de misturar com alguma gordura saudável. Então, sempre que você estiver vendo o seu carrinho, você vai identificando esse conjunto de escolhas entre carboidratos, proteínas, gorduras saudáveis e veja tudo que você pode escolher. O ideal é que você faça uma lista antes. E dentre essa lista dos alimentos ricos em carboidratos, qual que você vai estar elegendo? Quando isso já está incorporado, isso aqui é automático. E aí você vai ter o controle não só sobre aquilo que você escolhe na hora de comprar, mas aquilo que você vai ingerir. Entre as leguminosas no café da manhã, eu gosto o grão de bico, a gente usa muito para almoço, fica bem legal. Basicamente, pensando no café da manhã, eu acho que por aqui ok. Tenta, nas primeiras vezes, focar sua compra numa refeição, para que você possa ir assimilando e depois que isso fica automático, você vai incorporando a compra para outras refeições. Uma estratégia bem interessante para você que não tem muito tempo para fazer compras, às vezes ter em casa alimentos que têm uma durabilidade maior para alguma emergência. Então, eu sempre tenho um leite em pó, né, prefiro desnatado, e ele já me salvou de várias situações que eu não tinha nada em casa. Hoje, vocês devem estar se familiarizando muito com a proposta de leites vegetais. Mas fique atenta, porque leite não é tudo igual, ou seja, eles não fornecem sempre os mesmos nutrientes. E às vezes você está trocando um leite de vaca por um leite vegetal, que a proposta e componentes nutricionais são totalmente diferentes. Então, olha, se você olhar aqui, eu tenho aqui o leite de aveia, leite de arroz, que eu posso considerar que ele vai ser um carboidrato. Então, não tem nada a ver com o leite de vaca, que o principal nutriente é a proteína. Então, na hora que você for compor a sua refeição, você tem que ter essa consciência para que você possa fazer depois o equilíbrio. Então, não é só escolher, você tem que ter uma ciência por trás para que realmente você faça o melhor e tenha controle e liberdade das suas escolhas. Então, olha, quando tem aqui, nossa, leite de amêndoas, leite de coco, nossa, ótimo, mas são duas gorduras. Então, é outra proposta dentro dos nutrientes que você vai colocar na refeição. Então, isso é muito importante e a gente vai estar sempre dando importância
para os nutrientes que você está colocando na sua refeição. Um dos principais carboidratos, né, que a nossa cultura consome são os pães. O corpo ele não vai entender se o carboidrato veio do pão, se veio da tapioca, se veio da batata, se veio do arroz. Para o corpo isso não importa. O que importa é o tipo de carboidrato e, logicamente, o poder energético que esse nutriente está nos trazendo. Quando você for escolher, sempre a preocupação um carboidrato que não seja altamente refinado, como os pães brancos, porque eles já passaram por um processamento, né? O trigo, ou seja, a própria aveia, e que tirou todos os nutrientes. E além de trazer pouco potencial de nutrientes, vai te trazer um pico glicêmico maior, porque eles digerem mais rápido. Claro, você pode comer um pão de vez em quando, claro, um pão branco, mas aí você tem que ter estratégias de combinar outros nutrientes que vai fazer com que ele possa ser absorvido mais lentamente e esse açúcar não fique alto no seu sangue. Então, hoje, claro, por que a gente escolhe os pães integrais quando vai consumir? Porque ele é rico em fibras e isso ajuda nessa questão da metabolização do açúcar, né, que todo carboidrato traz e que também é importante para uma alimentação e principalmente para o início do dia, que você está colocando energia para ter disposição, para desempenhar todo o seu trabalho. Então, pode ser uma opção sem problema, mas a escolha deve ser agregando outros componentes na sua preparação, como uma farinha integral, que vai trazer fibras. Hoje o mercado traz de girassol, quinoa, pará, que são gorduras e que vão enriquecer esses nutrientes. Eu, particularmente, até acho interessante você mais tarde aprender a fazer o seu próprio pão. Hoje tem muitas técnicas e tem pessoas que, assim, amam e o fazer o pão tem um ritual que trabalha a sua própria pessoa. Mas na emergência a gente tem que pensar que somos pessoas, temos que ser mais práticas, trabalhamos, não temos tempo. O tempo hoje é um grande limitador da nossa vida. Então, às vezes eu posso sim ter, e isso aqui é prático porque é fatiado, você pode pôr no seu congelador e vai você consumindo de acordo com a necessidade. Se você não tem uma opção melhor, talvez caseira, ou que tenha ingredientes melhor, mas é uma opção para te trazer praticidade. Mas se você tem conhecimento dos 5 elementos, se você tem a base mínima do que o seu corpo precisa e sabe relacionar os nutrientes com os alimentos, com certeza você vai estar diante, né, de todas essas opções e você vai escolher o melhor para você e vai ter controle sobre a sua alimentação. E é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar a você ter capacidade, autonomia e liberdade para suas escolhas, mas para boas escolhas. E isso você precisa ter um embasamento mínimo que eu facilitei para você através da escolha e combinação dos 5 elementos principais para o seu corpo. Melhor do que um produto pronto, que muitas vezes tem que ter conservantes e algumas outras coisas, é você adquirir os ingredientes para você mesmo preparar. Aveia, hoje você tem em flocos, você tem finos, grossos, você teria em forma integral, então é uma boa opção. Para algumas pessoas que têm só uma pequena intolerância ao glúten, costuma ser uma opção. Porém, também a gente sabe que as pessoas que têm problema com essas farinhas de glúten, a gente tem a opção da tapioca, né? Por isso que ela veio para o nosso arsenal aí para o café da manhã. E também tem a farinha de arroz, tem várias outras opções. Uma opção também para café da manhã que muitas pessoas acham prática é a granola, né? Que ela já vai combinar um carboidrato, vai combinar uma gordura, mas sempre, olha, veja o que está, né, dentro, né? Porque a base da granola é diferente de marca para marca. Então, normalmente essa daqui, olha, ela tem a aveia, mas ela tem a castanha, ela tem a uva, então ela já associou 3 elementos.
Então isso às vezes facilita na hora do seu café da manhã. E olha que interessante, né? O mercado vai, né, trazendo opções até para as pessoas que têm problema, né? Já existe granola com tapioca, né? Se você não quer consumir o glúten. E eles também, de uma forma mais inteligente, já misturaram o coco e a castanha, que são duas gorduras. Vai diminuir esse índice glicêmico. Então, na hora da composição da refeição, você vai ver que vai precisar, logicamente, colocar uma proteína, o carboidrato já está na tapioca, e aí você vai fazendo essas combinações de forma fácil e rápida. Faça desse ritual algo prazeroso e até divertido de ver o que hoje a indústria oferece. Ela tende a facilitar o seu dia a dia e é importante você ter esse senso crítico através do conhecimento. Eu não sei se vocês conhecem, mas também existe aplicativos para você colocar sobre o código de barra dos produtos industrializados, que você consegue saber o teor que eles têm, não só de nutrientes, mas também você consegue ver se ele tem aditivo, quanto que ele tem de coisas processadas e que não seriam interessantes. Então, eu acho que uma boa dica para você é explorar esses ambientes, né? Esses supermercados, essas lojas, empórios, para você identificar onde você sente maior facilidade, seja pela disposição dos produtos, seja pelo oferecimento dos produtos que você mais vai utilizar e pelos serviços todos que podem facilitar. Então, não deixe de dar atenção para essa organização e planejamento, que é a base de sucesso para todo objetivo e plano que você possa ter dentro da alimentação e principalmente com o olhar da medicina culinária.